Então nunca tem uma resposta completa. Todo conceito humano que não evolui torna-se um preconceito. Todo conceito que não evolui torna-se um preconceito. É um ensinamento de Essa é a Raul frase- Sol, do autor. Por mim, o Isso programa faz acaba agora, já gostei dessa aí. Essa é a base do conhecimento de si mesmo e da ciência logosófica, onde ela diz assim, bom, se eu estiver satisfeito com uma resposta agora, se eu ficar parado e o restante continuar andando, isso vai virar um preconceito em tudo na vida, né? Oferecimento Giasse Construtora. Para você o nosso melhor. E Giasse Supermercados. Pequenos preços, grandes amigos. Ela é dentista e ele é administrador. Ambos estudiosos de logosofia. Tenho o prazer de receber no programa Humanos de hoje Valda Simões e Gelson Pavão. É isso? Isso. Acertei? Isso, acertou. Que prazer lhes receber. É um prazer nosso também, né? Estar aqui e aceitar esse convite. Olha só, eu já falei, Valda, já falei várias Sim. vezes sobre logosofia. Em Sim. vários programas, e eu confesso que eu não entendi muito bem ainda. Ainda não entendeu? Não, eu queria que vocês me explicassem. Há quanto tempo, por exemplo, você estuda logosofia? Eu estudo logosofia há 6 anos aqui em Criciúma. Já conseguiu entender? Já consegui entender. Mas era também, é uma coisa muito nova, né, que me chamou muito a atenção. Eu conheci a logosofia antes de 2004, em Florianópolis, né, quando eu fazia faculdade lá. Então eu passava na frente, estava escrito Fundação Logosófica, e eu pensava, o que será que é isso? O que faz aí dentro? O que faz aí dentro? E daí, quando veio uma palestra para Criciúma, eu fui lá realmente descobrir, né, o que a gente faz nessa escola, né. Já estudava, Gelson, ou não? Você veio depois? Veio antes? Eu estou em Criciúma desde 2015. Eu comecei a estudar, conheci a logosofia na universidade em Chapecó, né, onde a minha família reside. Aí conheci minha esposa em Joaçaba e lá nós conhecemos a logosofia mais profundamente em 2005. Começaram a estudar juntos? Juntos. Foi muito interessante, assim. O que a logosofia traz para o indivíduo? Eu acho que principalmente o conhecimento de si mesmo, né? Que eu acho que é isso que a logosofia ela coloca, né? Mas o conhecimento de si mesmo baseado num método científico, né? Então nós aprendemos os mecanismos que nós temos dentro a partir de uma ciência, né? E esse método humano não é um método rígido, né? Acadêmico, aonde eu vou ter lá uma academia ou teorias complexas, não. É uma ciência que cada um vai construindo, né? Dentro de si mesmo. Teoricamente, o seu processo de autoconhecimento é diferente do meu? Exatamente. Diferente da Valda? Exatamente. Como é que você consegue ter um método que parte, eu presumo, de um princípio único para cada indivíduo? Eu acho Só imagino quem está em casa agora, eu estou no sofá, né? O que eles estão falando, vai? Então, o que me chamou a atenção na logosofia é que, assim, a logosofia ela não dá respostas prontas, né? E o que a gente busca, na verdade, eu buscava pelo menos, eram respostas prontas, né? Como ser feliz, né? É uma resposta que eu queria pronta. Dentro da logosofia, ele não te dá as respostas, mas ele te dá o caminho através desse processo de conhecer o quê? O que é o conhecimento de si mesmo que o Gelson havia falado? É conhecer esse mundo interno dentro de nós, né? O que é isso, né? E para eu descobrir onde é que estão essas respostas, eu preciso conhecer esse mundo interno. Eu preciso conhecer o que é o ser humano, né? Faz até um trocadilho com o teu programa. Mas, assim, o que é a concepção de ser humano mesmo, como Deus, né, coloca, né? Então, eu preciso conhecer todos esses conceitos, né, para realmente descobrir o caminho dessas respostas. Você falou de Deus. Logosofia não é religião. Não, logosofia não é uma religião. Mas ela tem alguma doutrina específica? Ela é baseada no cristianismo, em Deus? Como é que funciona isso? Quer responder, Gelson? A logosofia, ela aborda temas que estão relacionados à vida do ser humano, né? E a gente sabe que o ser humano, desde o homem da caverna, né, mano? Ele sempre intuiu algo além, não é assim?
Ele tinha que buscar no ser superior uma explicação, teoricamente. Né? Um sentido para as coisas, né? Então, o homem isso vem da história, desde quando a gente conhece a história, né? O homem sempre buscou essa vinculação com algo, né? Aí a ciência evoluiu em muitas áreas onde era atribuído a questões fenomênicas, o homem conseguiu explicar através da ciência, não é assim? Tá? Mas a ciência vai até um ponto, e eu vejo que a ciência como tradicional, como eu conheci na escola, né? Aquela cartesiana, aquela reta, aquela realmente objetiva, né? De pergunta e resposta. De ter uma resposta exata, né? Então tem coisas assim que não tem uma resposta exata e pode ser uma ciência, que é isso que a logosofia propõe. Mas, por exemplo, você citou um exemplo, você falou de como ser feliz. Sim. Eu posso ampliar isso como ter prosperidade? Dá para responder isso? Sim. Mas essa resposta, como é que eu começo a encontrá-la dentro de mim? Então, cada um vai achar a sua resposta, né? Porque nós somos diferentes, né? Nós temos psicologias diferentes, né? E o que está dentro desse mundo interno, cada um é que vai saber, né? Por que eu me perguntava também, assim, por que um consegue ter tanta capacidade de falar em público e o outro não consegue, né? Como é que um consegue fechar melhores planos e o outro não? Por que um é um ótimo vendedor e o outro não, né? Falando nessa questão de prosperidade profissional, eu vejo, né? Mas a vida, na verdade, o conceito de vida que eu tenho hoje, na verdade, não se baseia só nessa prosperidade financeira, né? E sim um conjunto, né? Eu observo que o homem hoje, ele já consegue compreender que só se ele ser feliz só em um aspecto da vida, ele não é realmente completo, né? Então, é isso que a gente busca na logosofia, é realmente ter esse equilíbrio na vida como um todo. E esse mundo interno, ele passa por a logosofia tem um conceito muito interessante de pensamentos, né? Então, eu tenho que conhecer realmente quais são os pensamentos que estão dentro de mim e que, às vezes, é o que estão conduzindo a minha vida. Não sou eu que estou conduzindo a minha vida. O conceito de pensar e pensamento é diferente. Partindo desse princípio que você está falando, eu estou fazendo um paralelo aqui. Por exemplo, você fala em felicidade, né, ou prosperidade. Eu posso ter encontrado, então, respostas sobre a felicidade no meu momento atual, né? Só que a vida, ela não é estanque. A vida, ela é mutável e constantemente ela está em mutação. E nós temos variáveis incontroláveis que interferem diariamente nas nossas vidas. Ou seja, então, o meu estado de felicidade que eu possa ter encontrado com uma resposta logosófica, ele pode mudar completamente amanhã. Deve. Exatamente. Deve. Então nunca tem uma resposta completa. Todo conceito humano que não evolui torna-se um preconceito. Todo conceito que não evolui torna-se um preconceito. É um ensinamento de frase, Hobson, do autor. Por mim, o programa acaba agora. Já gostei dessa. Essa é a base do conhecimento de si mesmo e da ciência logosófica. Onde ela diz assim, bom, se eu estiver satisfeito com uma resposta agora, se eu ficar parado e o restante continuar andando, isso vai virar um preconceito em tudo na vida, né? Em diversos aspectos. Com relação àquele aspecto de Deus que você havia mencionado antes, né? Como que eu posso, como é que alguns conceitos eu posso tangibilizar e que não seja físico, né? Certo? Tipo esse de Deus. Como que eu posso sentir, né? E uma analogia que eu faço comigo, eu sou pai, nós estávamos conversando agora há pouco, você também é pai, né? Quantos quilos de amor você tem pelo teu filho? É evolutivo, né? Todo dia ele aumenta. Tem como medir, mensurar essa dimensão, né? Mas assim, apesar disso ser intangível, ser impalpável, é uma realidade para ti ou não é? Sim. Para a Valda, que é mãe, ou eu que sou pai, é uma realidade, às vezes, muito mais concreta do que um cálculo matemático. Aquele amor é muito mais verdadeiro do que qualquer outra coisa. Então, isso a gente consegue experimentar, viver e sentir
né? E a logosofia propõe que é possível entender esse mecanismo sensível, psicológico do ser humano com coisas que muitas vezes não são ciências totalmente exatas, né? Mas vocês falam de evolução. Só que eu conheço muitas pessoas que não querem evoluir. Eu conheço muitas pessoas que estão felizes nessa resposta de felicidade, onde estão, como estão, nas suas vidas, sejam pacatas ou não, elas estão felizes. Para essas pessoas, a resposta é não evoluir? Na verdade, o que eu venho também aprendendo na logosofia é que eu não consigo mudar o outro. Eu não consigo mudar nem o meu filho, né? Eu consigo mudar a mim mesma. Às vezes é difícil, né? Às vezes Difícil, é difícil. Esse conceito também que tu trouxe de mudanças, né? E esse ensinamento que o Gelson trouxe, que todo conceito que não evolui, ele se torna um preconceito, eu tiro muito pelo... O meu conceito de vida antes de ser mãe era outro. O teu conceito de vida antes de ser pai não era outro? Eu não sei você, eu não me lembro da minha vida antes de ser pai. Sim. Parece que ela não existiu. Parece de tão pouco que era, né? Não consegue mais se imaginar na outra situação, né? Sim. Quase desnecessário, né? Mas estava de boa, assim, para mim também. Tava tranquilo. Não era um sofrimento também, mas ela poderia melhorar. E ela melhorou, né? Com a vinda do meu filho, com a vinda do teu filho. Então, esses conceitos é que vão mudando. E a gente tem que estar o quê? Consciente disso, né? Tanto que na logosofia o método é um processo de evolução consciente. Na verdade, o conceito que eu tinha antes de evolução, tu falou sobre evolução, que eu poderia evoluir, era um conceito, né? De alguns ensinamentos, de alguns livros que eu tinha lido, que todo mundo vem aqui para evoluir. Mas eu teria que sofrer para isso. Né? Eu tinha esse conceito comigo. E eu venho observar hoje, eu comprovo isso hoje na logosofia, que eu posso sim evoluir, mas eu não preciso passar pelo sofrimento, não necessariamente se eu realizar esse processo. Tem gente que desiste quando começa a estudar a logosofia? Baseado nesses conceitos? Não é algo, não é um estudo assim muito simples e fácil. O pessoal se depara com apesar de não ser complexo, viu, mano? Não é simples. Complexo? Não, é muito simples. Como você estava manifestando antes, a nossa vida é objeto de estudo, né? Então, tudo que foge da realidade da minha própria vida não é matéria de estudo da logosofia. Então, não adianta eu ficar conversando sobre os astros, sobre coisas que eu não consigo, que está fora da minha realidade interna, se eu não sou capaz de mudar um pensamento, né? Se de repente de manhã eu acordo bem, no final da tarde eu estou estourando com todo mundo, né? Então, esse conhecimento da própria psicologia do ser humano, principalmente de mim mesmo, é algo que está próximo de mim, eu consigo tocar, apalpar, e com conhecimentos eu consigo fazer ciência. A logosofia nos ajuda a escolher o que vai nos atingir ou não? Porque eu tenho uma teoria, o que nos atinge ou não é escolha nossa. Claro, alguns preconceitos, né? Algumas coisas. Eu acho que tu já está estudando logosofia sem saber. Mas sabe, algumas coisas são gravadas no nosso DNA, é maldito, né? A gente traz de berço. A gente estuda na logosofia, herança. E a gente não sabe por que a gente considera aquilo, né? A gente vê alguma coisa de alguma maneira específica, né? Mas eu tenho uma teoria que a gente pode escolher o que vai nos atingir. O objeto de estudo é parte desse princípio que tu estás falando. A logosofia é uma escola, nós vamos lá para estudar. O objeto de estudo é eu mesma. Então, qualquer situação que me tira do sério, né, que eu achei que me atingiu e eu não soube, ou, às vezes, conduzir, ou eu tive uma reação explosiva, eu tenho que estudar. Por que eu atuei daquela maneira? Né? Quais foram os pensamentos que atuaram, às vezes, naquele momento? Quais foram as deficiências e quais as virtudes que eu tenho que cultivar para melhorar a minha atuação? Vamos falar um pouquinho disso na volta, pode ser? Claro. Eu tenho o prazer de receber aqui comigo hoje 2 estudiosos. São estudiosos? Como é que eu defino quem Nós somos estudantes de logosofia. Estudantes de logosofia. Gelson e Valda, rapidinho, a gente já volta aqui no programa Humanos, é só o tempo da gente formular mais algumas teorias. Voltei aqui no programa Humanos. Olha, você já sabe, comigo, Mano Dal Ponte, 2 entrevistas inéditas todas as noites
aqui na RTV às 11 da noite, popular 23 horas. Perdeu um programa Humanos? Tem duas formas muito legais de você curtir Humanos. YouTube, Humanos Talk Show, e você pode ir lá no Spotify e curtir todos os podcasts, ok? Inclusive este programa com a Valda e o Gelson, estudantes de logosofia. Fomos para o intervalo, estávamos falando sobre valores e tantas coisas, e você começou a contar uma história dos seus filhos. Então, nós estávamos entrando em algo relacionado às leis, né? Ou estava manifestando de que a maneira como você se coloca na vida é o que você vai colher lá na frente, né? E eu tenho 2 filhos, mano. Eu tenho um de 5 anos e um de 7 anos. São 2 meninos muito ativos, né? Ativos? Ativos. Bem ativos. Bem ativos. E muitas vezes eles literalmente se pegam. Normal. Irmão vive pra brigar, né? Irmão só serve pra brigar. E aí eu pensando o seguinte, bom, como é que eu posso fazer para colaborar com eles nesse momento? Porque não adianta eu dizer, para de fazer isso, eles não iam escutar, né? Aí eles estavam brincando com uma bolinha de gude, né? E eu disse assim, Caio e Igor, agora eu preciso de uma atenção de vocês. Os dois pararam. Eu disse, Caio, pega a tua bola. E o Igor já ficou, o menorzinho já ficou olhando, o que o pai vai fazer, né? Eu disse pro Caio, pega a bola e joga com força na parede. Isso ele estava de frente para a parede, né? Ele pegou a bola e jogou e a bola voltou e bateu nele, né? Ele se assustou assim, né? Por que você fez isso, pai? Né? Eu disse, esse é o motivo do porquê que vocês estão brigando, né? Alguém jogou a bola, não é mesmo? E aquilo parou, assim, foi um momento assim que, sabe quando na mentezinha deles eles sacaram? Né? Até hoje eles estão sem entender a história da bola. Agora é o seguinte, eu vejo que é isso na vida, né, mano? Muitas vezes eu jogo as coisas, né? Ou eu faço, e muitas vezes a bola volta e eu não sei, e bate, né? E machuca e eu não sei por quê. Não, e muitas vezes eu não quero que ela volte. Né? Eu acho que essa é a grande relação, né? Você só quer falar, você só quer expandir. Mas você falou, por exemplo, que nós temos que controlar os nossos impulsos, sejam explosivos. Só porque a inércia diante de uma situação também precisa ser controlada. O não agir também é um preconceito, não é? Nós estudamos as leis universais. Dentro dessa lei, por isso que eu estou dizendo que tu é estudante de logosofia, mas tu não sabe. Porque tu trouxe agora uma das leis, né? Que é a lei de movimento. Eu ganhei um livro de presente. Então eu dei uma lida. Não, eu dei uma lida. Eu já tive o prazer, o Gelson já trouxe vários palestrantes e eu ganhei um livro de logosofia de introdução e eu dei uma lida. Gostei muito do que eu li. Confesso que algumas coisas... Sim. Né? Tenho que trazer outro livro, então, para ti, que é Bases para a Sua Conduta, do autor. E gostaria de dizer também para os teus ouvintes é no rádio, né? Mas para os telespectadores que todos os livros da Logosofia estão para download grátis. Isso você tinha falado outra vez, é muito bacana Logosofia. isso. Logosofia.org.br. Todos os livros para download gratuitos. Sim. Acho que esse é o grande segredo, né? O conhecimento ele tem que ser compartilhado. Sim, né? tem que ser A evolução só compartilhado. existe a partir do compartilhamento, né? Sim. Então a gente tem esse livro Bases para a Sua Conduta, que são cartas do autor mesmo para o seu filho. E são, tipo, recomendações. E são lindas, assim, lindas mesmo. Quando puder, tu abaixa, ou senão eu vou deixar aqui para ti. E falando sobre a inércia, realmente, na verdade, a vida tem que ser esse equilíbrio. Então, ficar parado até... Eu sou da área da saúde. Eu sei que se eu ficar... Hoje já é comprovado que se a pessoa não se movimenta, ela também vai ficar doente. Mas ela tem uma sobrecarga de movimento, ela também vai adoecer. Então, tem que ser esse equilíbrio mesmo, a vida, né? E essa inércia que a gente fala muito... que a gente vem comprovando e estudando é a inércia mental, que é a mais perigosa, né? De tu aceitar tudo, né? Que é te falado, né? Que é colocado, todos os pensamentos que são colocados até na mídia ou de outras formas, né? Então a gente tem que cuidar Mas, da Valda, nossa mente. quando você fala, por exemplo, que muitas coisas são colocadas, eu volto um pouquinho sobre os tipos de personalidade. Se a gente começar a estudar tipos de personalidade, eu já tive o prazer de conversar com muitos psicólogos, eles definem que as personalidades humanas são, apesar de diferentes,
são muito similares. A logosofia explica um pouco isso também. Porque apesar de sermos seres únicos, né, os preconceitos e os valores acabam nos aproximando de outras personalidades e acabam colocando esse grupo muito menor do que a gente imagina. A logosofia explica isso? Olha, eu não sou psicóloga, né, para compreender um pouco. Mas o que eu venho comprovando dentro de mim mesma e observando outros é que tudo pode ser mudado. Tudo pode. Dá um exemplo, vai, para quem está em Mas casa. a pessoa, ela tem que querer mudar. Dá um exemplo do que realmente, de que você... Eu quero um exemplo de cada um. Eu vendo que alguma coisa que a Valda mudou nela e que o Gelson mudou nele. Vai lá. Uma das coisas que eu tinha muito preconceito, era um pensamento que era colocado dentro de mim que eu consegui mudar, era estar aqui hoje. Eu jamais estaria aqui hoje Você tinha conversando. medo? Imagina! Suando frio, gaguejando, falar em público. Nossa! Não tem ninguém nos vendo, só 1 milhão de pessoas, 1,5 milhão. Não tem ninguém vendo a gente, pô. Eu nunca iria imaginar, assim, eu não tinha capacidade, era esse o pensamento. A logosofia lhe ajudou? Não, se não fosse a logosofia, eu não Você não estaria aqui. Essa é a minha resposta. Mesma linha ou não? É, a mesma que linha. mudou? Eu tenho a mesma linha da Valda. Acho que a timidez ainda é uma deficiência, né? Mas, com certeza, a ciência colaborou muito comigo nesse aspecto. E várias outras, né, mano? Porque, assim, principalmente aquela questão de estar... Não que isso não aconteça hoje, né? Mas de estar por horas totalmente mal, chegar domingo de noite, tá? Aquela melancolia, né? Aquele movimento e, de repente, no outro dia estar super bem, né? Então, eu vejo que ter uma linha, não um zigue-zague, né? Porque os altos e baixos são normais, né? Mas ter um zigue-zague mais suave, né? Eu vejo que isso, para mim, também foi um aspecto porque eu era muito alto e baixo, né? Então, hoje, para mim... Ou era explosivo? Exatamente. Então, assim, eu me segurava. Quando era para explodir... Aí explodia. Então, esse temperamento, essa personalidade que você manifestou, eu vejo que abrandou, não se eliminou. Eu observo que não é um processo assim que né? Eu li um livro, mudou não tudo, é assim. né? Eu não sei, pode ser que aconteça alguma situação em que realmente eu me descontrolo de novo. Eu tenho deficiências, né? A logosofia, todos temos, né? A logosofia nos faz mais prudentes? Penso Essa é uma boa palavra? mais sensatos. Mais sensatos, sim. Eu não sei, eu acho, né? A sensatez, né? Nós estudamos isso. Mas a sensatez de nos permitir enxergar algo diferente do que a situação está nos apresentando? Com certeza. Essa é a grande... Com certeza. De várias situações, assim, de alguém vir, né? Falar, é assim, assim, assim. E eu não enxergar aquilo daquele jeito. Para mim não era tão grande, né? Por isso, porque eu acho que a gente tem que estar sempre escutando os dois lados e estar nos escutando, né? E realmente, as melhores escolhas que eu tive, né, foram a partir dos estudos que eu comecei, assim, né? Que eu iniciei a logosofia. Eu consigo ter realmente quem tem as rédeas hoje da minha vida sou eu, não os pensamentos que antes dominavam. Agora, por favor, convide as pessoas, infelizmente acabou. Ah, ótima escolha ter vocês aqui comigo, mas acabou o programa. Convide quem está em casa para curtir, para poder entender um pouquinho mais da logosofia. Sim, a nossa escola... Na câmera não, Val. Tá. Agora eu quero que você quebre os seus preconceitos. Eu quero que você fale com a câmera. Tá bom. Então, a nossa escola, ela fica ali no bairro Santa Bárbara, na rua Silvestre Scott. Em Criciúma. Em Criciúma. Todas as terças-feiras, às 7h30, nós nos encontramos e recebemos as pessoas que querem conhecer um pouco mais da logosofia. Ô, Valda, muitas pessoas vão assistir esse programa pelo YouTube, vão escutar um podcast em qualquer lugar do Brasil. A logosofia está em todos os estados? Na maioria dos estados hoje ela está e até fora do Brasil. Só procurar. No site logosofia.org.br, que eu sempre esqueço, lá tem todas as informações. Tem os locais das sedes. Das sedes. São fundações isso. logosóficas? Fundações. Isso. São de utilidade pública, aberta ao público. Isso. Nós temos as fundações que a gente chama, que são as escolas de adiantamento mental para os adultos, e nós temos, eu acho que, se eu não me engano, 5 colégios logosóficos, que vão desde do maternal, né, até ensino médio, alguns, né? Olha, muito bacana. Se você ficou curioso, vai lá, entra lá, logosofia.org.br. Valda, obrigado pela presença. Nós Gelson, que prazer sempre
Obrigado, Craig, você já sabe, comigo, Mano Dal Ponte, 2 entrevistas inéditas, entendendo bem o seu ser interior ou não, somos todos humanos. Oferecimento Giasse Construtora. Para você o nosso melhor. E Giasse Supermercados. Pequenos preços, grandes amigos.